dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado, né? Os dias em casa, por aí. Como vocês passaram o feriado, né? Olha só. Então, hoje a nossa devocional tá lá em Gálatas, certo? E nós vamos compartilhar um pouquinho sobre ajudar uns aos outros e sobre fazer o bem, certo? E é sobre isso que fala lá em Gálatas 6. A gente vai ler só a parte A do versículo 9, certo? Então, Gálatas 6, 9. Todo mundo já acordou? Já tomou café? Vamos acordar. Então, olha só. Lá em Gálatas 6, versículo 9, só a parte A, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes a gente tem um animalzinho doméstico, né? Um animalzinho que a gente cuida dele. E a gente tem o quê? A obrigação, né? Com ele, a gente tem as nossas obrigações com ele, né? Tipo de dar comida, né? Ir lá colocar ração ou colocar água, né? De dar banho no nosso animalzinho. Se você tem um cachorro, um gato, né? Se você tem um passarinho de estimação, se você tem um peixinho. Então, olha só, a gente tem a nossa obrigação, né? De estar lá cuidando dele todos os dias. E às vezes a gente... eu tô cansada. Eu não queria, vamos dizer, limpar a gaiola do meu passarinho. Aí, né, a gente fica... mas eu tenho que fazer isso. A gente pode até se cansar dessas coisas. Mas tem uma coisa que a gente nunca deve se cansar. Que é exatamente de fazer o quê? De fazer o bem. A gente não pode se cansar de fazer o bem nunca, sabia? Mesmo que a gente... tô tão desanimada. Mas nunca se cansem de fazer o bem, certo? É muito bem, né? É muito bom, né? Quando as pessoas fazem o bem pra gente. A gente não fica bem feliz, né? Então, do mesmo jeito, quando a gente fica feliz, quando as pessoas fazem o bem pra gente, a gente tem que fazer o bem pra outras pessoas também, sabe? A gente tem que se colocar no lugar delas e agir com as pessoas assim como a gente queria que elas agissem com a gente, certo? Então, nunca, nunca, nunca se cansem de fazer o bem, certo? É muito bom, é muito gratificante fazer o bem. E agora nós vamos orar para nós darmos continuidade à nossa EBD, para a gente louvar, para a gente ter a nossa aulinha, certo? E nunca esqueçam disso, certo? Não se cansem de fazer o bem. Lá no capítulo 6 fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre ajudar, sobre fazer o bem. E vocês podem ler depois o capítulo todo, certo? E fazer um devocional também com a família de vocês, certo? É muito importante também ter culto doméstico, certo? Então, vamos lá, nós vamos orar, tá certo? Fechem os seus olhinhos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, graças te damos, meu Senhor, por mais uma semana, Deus, que se passou debaixo do teu cuidado, Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, Deus, pela nossa família, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças, Deus. Pela vida de suas famílias, Deus, de seus pais, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, Deus, tem nos mantido vivos e em pé, meu Senhor, e com saúde mais uma semana, Deus. Louvado seja o teu santo nome, portanto, Deus. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos conduzindo, meu Deus, debaixo da tua mão poderosa, Deus. Nos conduzindo, meu Senhor, debaixo da tua graça, do teu cuidado. E que o Senhor esteja cuidando de nós, meu Senhor, nos abençoando mais uma semana que irá se iniciar. Nos guarda, nos protege, nos dá livramento, Deus. E ser conosco, Deus. Nos ajude, meu Senhor, na nossa caminhada diária, Deus. Nos ajude, meu Senhor, a fazer o bem ao nosso próximo, Deus. E fazermos, meu Senhor, sermos exemplos, meu Senhor, de verdadeiros servos Deus, meu Senhor, aqui na terra, Deus, e servimos a Ti com excelência, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que eu te oro, que eu te agradeço, que entrega nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai afastar o que tem aí na sala, no quarto, talvez na cozinha. E nós vamos fazer o quê? Louvar o Senhor, certo? Vamos lá? Bora lá, todo mundo junto. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar.
Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Todo mundo, vamos louvar o Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Olha, tia Jéssica tá morrendo de saudade de vocês, mas ainda não podemos estar juntos, né? Mas estamos felizes porque cada um de vocês estão bem, estão louvando a Deus em casa, estão podendo ler a Bíblia, estão podendo aprender mais dele, certo? Então vamos hoje aprender mais um pouquinho de Deus e vamos iniciar orando. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Ó Deus, Tu és maravilhoso, ó Deus, Tu és digno de toda honra e toda glória, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tem cuidado de cada um de nós, todos os aspectos, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela nossa salvação, Jesus. Abençoa cada criança e fala aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E hoje eu trouxe para vocês uma história que vocês creio que já conhecem, certo? Mas vamos relembrar. A historinha de Moisés, certo? A história de Moisés, o nascimento dele, se encontra em Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10, certo? Então, inicia-se assim a história. Existia um casal chamado Arã e Joquebede. Arã e Joquebede, certo? Esse casal já tinham 2 filhos, que eram Miriam, certo? Miriam
e Arã. Miriam e Arã, certo? Só que ela, Joquebede, estava grávida, certo? Ia ter outro bebê. Mas naquela época a gente não sabia se era menino ou menina. Logo nesse período, o faraó, certo? Lançou um decreto, porque ordenou que todos os meninos que nascessem fossem lançados no rio. Por que, tia Jéssica? Porque o número de pessoas do povo de Deus, os israelitas, estavam crescendo, certo? E eles tinham medo de perder o poder. Então, ele mandou lançar todos os meninos que nascessem no rio. E Joquebede ficou muito preocupada, porque ela tinha medo de nascer um menino e o que ela ia fazer. Então, passou-se o tempo e chegou o dia do bebê de Joquebede nascer, certo? E quando o bebê de Joquebede nasceu, era um menino, certo? E ela não colocou o nome nele, não. Ela cuidou dele, escondeu ele 3 meses, com medo dele ser pego e ser lançado no rio. Ela escondeu. Só que ele já estava grandinho e não tinha mais como escondê-lo. Então ela teve uma ideia. Ela construiu um cestinho com palha e barro e outros materiais, e ela fez esse cesto e colocou Moisés dentro e colocou no rio. Olha aqui, ela colocando Moisés dentro do cestinho e ela colocando no rio. E essa aqui é Miriam, irmã de Moisés, que vai receber o nome de Moisés, né? Óbvio, mas ela não colocou o nome de Moisés. Aqui ele é só um bebezinho por enquanto. Então ela colocou no rio para salvá-lo, né? Porque se deixasse lá ele ia ser lançado no rio e ia ser morto. Então ela colocou no rio e esse rio passava lá no palácio, onde a princesa aqui, filha do faraó, tomava seu banho, certo? Então, tomava banho de rio. Então, ela estava lá, nesse dia, e então escutou um choro de um bebê. E, então, ela foi até o cesto, abriu o cesto, e quando abriu, tinha um bebê dentro. Então, o sonho dela era ter um filho, porque essa princesa, ela não tinha filho, certo? Então, ela tirou ele de dentro do cesto e colocou o nome dele de Moisés, que significa eu o tirei das águas, certo? Então, ela foi e começou a criar Moisés como filho. E ele foi crescendo no palácio, crescendo, e vendo como os egípcios se comportavam, se vestia como egípcio, mas ele era israelita, né? Era do povo de Deus, ele era escolhido desde o ventre da mãe dele. Então, Moisés foi crescendo lá, o faraó, certo? O faraó, e ele foi crescendo lá, sendo cuidado, mas ele era israelita. Então, quando Moisés ficou grande, né, adulto, ele viu que ele não era daquele povo. Ele foi vendo que ele foi escolhido, ele era diferente daquele povo, certo? E ele tinha uma grande missão. Qual era a grande missão de Moisés? Quem é que lembra? A grande missão de Moisés era libertar, por ordem de Deus, o povo de Israel, do Egito, né? Então, a partir desse momento aqui que ele virou adulto, que ele viu que ele não era desse povo, que ele tinha um chamado, ele começou a ver as coisas diferentes e começou a se aproximar tanto de Deus e do povo que ele fazia, que ele era da parte dele, né? Que era o povo israelita. E viu que não era egípcio. Então ele começou a ser usado por Deus, certo? Ali como canal para tirar aquele povo do Egito, certo? Naquela grande missão. Então, crianças, nós todos
fomos criados com o propósito de louvar e engrandecer ao nome do Senhor, não é? E Moisés tinha uma missão, e cada um de nós temos uma missão também. Não era só Moisés que teve aquela missão. Nós todos nascemos com a missão de pregar o evangelho a toda criatura, independente de qualquer pessoa, certo? Como diz, toda criatura é todo mundo. Então você tem um chamado de pregar a palavra de Deus. Não importa onde você esteja, com quem esteja, certo? Deus lhe deu essa missão de pregar a palavra de Deus. Então você pode falar a um colega, ao seu tio, ao seu avô. Eu creio que muitas das nossas famílias não temos todos convertidos, todos que creem em Jesus. Então temos essa missão. Moisés tinha a missão de tirar o povo do Egito, né? E nós temos a missão de pregar o evangelho, certo? De libertar muitos dos nossos familiares, libertar muitos amigos, né? Do pecado, como a gente vivia, e viver como hoje vivemos, né? Buscando a Deus, não que somos melhores do que eles, mas porque Deus é misericordioso e Ele nos chamou e vai chamar essas pessoas também através da nossa pregação do Evangelho, né? No momento que a gente fala do amor de Deus, essas crianças são alcançadas, que Deus é quem faz, né, a obra. Então, vamos fazer a nossa parte, e a nossa parte, nosso chamado é pregar o Evangelho, certo? Vamos ler um versículo, certo, que se encontra em Salmos 103, que diz assim: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós mesmos. Somos povo seus e ovelhas do seu pasto. Então, a gente deve saber que somos de Deus, foi Ele que nos fez, como diz o versículo, né? Que somos um povo dele, e Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. Vocês só perceberam isso? Então, vamos orar agradecendo a Deus por mais uma história, por mais um aprendizado, e façam a sua missão, que é pregar o Evangelho, certo? Fechem seus olhos. Senhor Jesus, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu, não porque somos melhores que os outros, mas porque o Senhor é bom e maravilhoso. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ainda não Te conhece, mas que eles possam Te conhecer, ser libertos, ó Deus. Os abençoa, Jesus, e nos usa como um canal, Pai, para pregar o Teu Evangelho e fazer a nossa parte, Senhor, nessa grande missão. Ó Deus amado, usa-nos, Senhor, como o Senhor usou a Moisés, Senhor, naquele tempo, porque Tu és o mesmo, não mudaste. Em nome de Jesus, Te agradecemos, amém. Pois um beijo e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.